5 minutos com Jesus sacramentado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Jesus sacramentado, meu doce amor e consolo, quem te amasse tanto a ponto de morrer de amor por ti. Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Seja para sempre bendito, louvado e adorado. Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Seja para sempre bendito, louvado e adorado. Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Seja para sempre bendito, louvado e adorado. Amado Jesus, prisioneiro de amor, esquecido e abandonado em tantos sacrários. O bom Jesus que ainda espera nossa visita e suplica por um gesto de amor da humanidade. Senhor do sacrário, aumenta a minha fé. Senhor da misericórdia, torna-me misericordioso. Senhor da verdade, guia os meus passos no caminho do bem. Senhor do sacrário, faz com que eu te ame cada vez mais. Nos momentos de escuridão e desespero, a luz da esperança pode parecer distante. As provações da vida, as lutas interiores e as adversidades mergulham-nos numa sensação de trevas, como se não houvesse saída. Contudo, a profecia de Isaías recorda-nos que mesmo na mais densa escuridão, Deus envia a sua luz. Assim diz o versículo: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. Isaías 9:2. Esta palavra fala-nos de uma esperança que vai além das circunstâncias terrenas. Mesmo no meio das nossas noites, a luz de Deus é capaz de iluminar os caminhos. Isso também se revela no milagre da multiplicação dos pães e peixes. Quando Jesus viu a multidão faminta, os discípulos sentiram-se incapazes diante da necessidade. Parecia uma situação sem solução, um cenário de trevas insuperáveis. Mas Jesus, como luz nas trevas, tomou o pouco que tinham, abençoou e multiplicou-o, saciando a todos. Esse ato de compaixão e poder mostra que quando tudo parece perdido, a luz de Deus transforma o impossível em possível. A luz de Deus não apenas ilumina as nossas almas, mas transforma a nossa realidade. Nas horas mais difíceis é quando mais precisamos da luz da fé, e é então que Deus se manifesta com poder, trazendo abundância de paz, amor e esperança. Somos recordados de que não fomos criados para viver nas trevas. Mesmo rodeados por sombras de morte, a luz de Cristo brilha para nos guiar. Essa luz não apenas orienta, mas fortalece-nos para enfrentar o inatingível. Deus sempre tem uma resposta, uma solução, e a sua luz jamais se apaga. Este trecho é um convite a abrir o coração à luz divina. Se hoje te sentes a caminhar nas trevas, lembra-te de que a luz de Cristo está ao teu alcance. Ele é o farol que ilumina os nossos passos mesmo nos momentos mais sombrios. Assim como o menino ofereceu o pouco que tinha e viu o milagre acontecer, também podemos entregar a Deus as nossas dúvidas e angústias, confiando que a luz de Cristo as transformará em bênção. Senhor Jesus, ofereço-te o pouco que sou, o meu tempo, os meus dons e o meu esforço, sabendo que em tuas mãos tudo se multiplica. Ajuda-me a confiar na tua providência, a não temer a escassez e a lembrar que és tu quem tudo provê. Ensina-me a ser como aquele menino, a partilhar com fé, certo de que no teu amor
nada nos faltará. Amém. Com frequência, a vida nos conduz a momentos em que a alegria parece inalcançável. A rotina, os desafios pessoais e as dificuldades fazem-nos esquecer a verdadeira fonte da alegria. Mas o profeta Isaías recorda-nos que a alegria autêntica nasce da salvação que Deus nos oferece. Um dom que enche o nosso coração e nos faz experimentar uma paz e um júbilo profundos, independentemente das circunstâncias. Assim o diz o versículo: com alegria tirareis água das fontes da salvação. Isaías 12, 3. Esta passagem é uma imagem poderosa da abundância e plenitude encontradas em Deus. A alegria que provém da salvação é como uma nascente de água fresca que nunca se esgota. Ela renova-nos e preenche-nos continuamente. Também o vemos no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Quando Jesus viu a multidão faminta, os discípulos não sabiam o que fazer. A escassez parecia insuperável, mas Jesus, com o seu poder divino, multiplicou o pouco que tinham. Todos comeram até se saciarem e ainda sobraram 12 cestos. Este ato mostra que quando nos aproximamos de Deus com fé, Ele não apenas sacia as nossas necessidades, mas concede muito mais do que podemos imaginar. Como uma nascente de água viva, a providência de Deus é abundante e inesgotável. Este milagre ensina-nos que a salvação em Cristo é a fonte de uma alegria que não depende de bens ou de situações. Em meio às nossas lutas, podemos beber com alegria dessa fonte eterna, sabendo que só Deus traz verdadeira satisfação. Ele não apenas sacia a nossa sede de paz e amor, mas enche-nos até transbordar para que possamos partilhar essa abundância com os outros. A salvação dá-nos uma nova perspectiva, um novo propósito e uma nova fonte de alegria. Ao reconhecermos que fomos salvos pela sua graça, experimentamos uma paz e um gozo que o mundo não pode dar, pois a salvação liga-nos ao amor eterno de Deus. Este versículo é um convite a viver com gratidão e alegria, lembrando que a fonte verdadeira do júbilo está em Cristo e na salvação que Ele nos deu. Se hoje te sentes seco ou esgotado, busca a nascente da salvação que só Ele pode oferecer. Tal como aquele menino confiou e ofereceu sua pequena refeição, também nós podemos confiar e entregar a nossa vida a Cristo, sabendo que Ele encherá o nosso coração com uma alegria abundante que jamais se acaba. Concede-me a fé para depender sempre do Teu cuidado amoroso. Nos céus e na terra seja para sempre louvado o coração amoroso de Jesus sacramentado. Louvado e glorificado seja a cada instante e em todo o lugar o Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Bendito seja o Sacratíssimo Coração de Jesus no Santíssimo Sacramento. Num mundo marcado pelo sofrimento, pela morte e pela tristeza, todos ansiamos pelo consolo e esperança que só Deus pode dar. As perdas, as dificuldades e as sombras da vida fazem-nos sentir que não há fim para as nossas dores. Mas o profeta Isaías garante-nos que no fim de todas as coisas, Deus enxugará todas as lágrimas e nos dará vitória sobre a morte. Assim diz o versículo: o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e removerá de toda a terra o opróbrio do seu povo. Porque o Senhor falou. Isaías 25:8.
Esta é uma promessa de consolo eterno. Deus não apenas vê as nossas lágrimas, mas com sua bondade e misericórdia enxuga-as com o seu toque divino. O mesmo vemos no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus não viu apenas a fome física da multidão, mas também os corações angustiados e desesperançados. Os discípulos estavam aflitos sem saber o que fazer. Mas Jesus, com compaixão, tomou o pouco que tinham e o multiplicou. Assim não apenas alimentou os corpos, mas também trouxe paz e esperança às almas. Este milagre ensina que quando confiamos em Jesus, Ele não apenas responde às nossas carências materiais, mas também consola e renova o coração. Mesmo que as lágrimas sejam inevitáveis, Jesus está sempre pronto a intervir, trazendo transformação e esperança. Deus não está distante do nosso sofrimento. Ele aproxima-se para restaurar o que está quebrado. Assim como as lágrimas daquela multidão foram transformadas num milagre de abundância, também as nossas lágrimas serão enxugadas no fim dos tempos, quando Deus renovar todas as coisas. Lembra-nos também que a promessa de Deus é firme, como afirma o profeta: o Senhor falou. O que Deus promete, Ele cumpre. Ainda que a vida esteja cheia de dor, podemos ter a certeza de que no final, Deus nos dará vitória sobre o sofrimento e a morte. A nossa esperança não é passageira, mas eterna. Este trecho é um chamado a olhar além das lutas atuais e confiar nas promessas de Deus. Se hoje te sentes abatido pela dor ou tristeza, lembra-te: Deus tem um plano perfeito e um dia enxugará todas as tuas lágrimas. Tal como o menino entregou o seu pequeno lanche e viu um milagre, nós também podemos entregar as nossas dores a Deus, confiando que Ele trará consolo e cura. Coração de Jesus, em ti confio. Coração de Jesus ardente de amor, por nós inflama o nosso coração com teu amor. Senhor, acende em mim o desejo de receber-te com frequência na Eucaristia, para que eu seja transformado pelo teu amor e a minha vida testemunhe a tua graça. Coração de Jesus converte os pobres pecadores. Coração de Jesus inflamado de amor, inflama o nosso coração. Coração de Jesus, que eu te ame e te faça amado. Coração divino de Jesus, salva os moribundos, liberta as almas do purgatório. Coração eucarístico de Jesus, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Coração sacratíssimo de Jesus, tende piedade de nós. Doce coração de Jesus, sê o meu amor. Doce coração de Jesus, tem compaixão de nós e dos nossos irmãos errantes. Doce coração de Jesus, faz que eu te ame cada vez mais. Glória, amor e gratidão ao Sagrado Coração de Jesus. Ó coração de amor, deposito toda a minha confiança em ti. Porque tudo temo da minha fraqueza, mas tudo espero da tua bondade. Coração sacratíssimo de Jesus, tem piedade de nós. Sagrado Coração de Jesus, confortado na tua agonia por um anjo, conforta-nos na nossa agonia. Sagrado Coração de Jesus, creio no teu amor por mim. Sagrado Coração de Jesus, protege as nossas famílias. Sagrado Coração de Jesus, sê conhecido, sê amado, sê imitado. Sagrado Coração de Jesus, venha a nós o teu reino. Sagrado Coração de Jesus, dou-me a ti por Maria. Seja amado em toda parte o Sagrado Coração de Jesus. Tudo por ti,
coração sacratíssimo de Jesus. Doce coração de Maria, prepara-nos um caminho seguro. Doce coração de Maria, sê a salvação da minha alma. Doce coração de Maria, sê a minha salvação. Ó Deus, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da tua paixão, concede-nos venerar de tal modo os mistérios do teu corpo e do teu sangue, que possamos experimentar continuamente em nós os frutos da tua redenção. Tu que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Nos céus e na terra seja para sempre louvado o coração amoroso de Jesus sacramentado. Louvado seja o Santíssimo Sacramento do altar nos céus, na terra e em todo lugar. Senhor Jesus, apresento-me diante de ti como sou. Peço-te perdão pelos meus pecados e arrependo-me por causa da tua bondade. Perdoa-me. E em teu nome eu perdoo a todos os que me ofenderam. Renuncio a Satanás, aos espíritos malignos e a todas as suas obras. Entrego-me inteiramente a ti com todo o meu ser. Senhor Jesus, agora e sempre convido-te a entrar na minha vida. Aceito-te como meu Senhor, meu Deus e Salvador. Ao longo da nossa vida tomamos muitas decisões, algumas difíceis, outras cheias de incerteza. Em momentos de dúvida, perguntamo-nos se estamos a seguir o caminho certo ou se fizemos as escolhas corretas. Mas Deus, na sua sabedoria e amor infinitos, oferece-nos direção clara, guiando-nos com a sua voz e presença. O profeta Isaías recorda-nos esta promessa de orientação divina. Os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. Quando vos desviareis para a direita ou para a esquerda. Isaías 30, 21. Este versículo ensina-nos que Deus nunca nos abandona na caminhada. Ainda que o percurso da vida pareça confuso, Ele está sempre presente para nos orientar e mostrar o rumo mesmo quando nos afastamos da sua vontade. Isto também se revela no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Os discípulos estavam perdidos, sem saber como alimentar a multidão. Parecia impossível, mas Jesus, guiado pelo Pai, sabia exatamente o que fazer. Ele deu as instruções e realizou o milagre, transformando a escassez em abundância. Este sinal mostra que, mesmo sem compreendermos os planos de Deus, Ele tem a solução perfeita para cada desafio. Quando confiamos na sua orientação, Ele conduz-nos à abundância, à paz e ao bem-estar. Mesmo que as respostas não venham de imediato, Deus fala-nos e indica o caminho a seguir. Assim como os discípulos não sabiam como agir, nós também podemos confiar que Deus, pela sua palavra e presença, mostra-nos a direção certa. Este ensinamento recorda-nos que obedecer à voz de Deus é essencial para vivermos sob a sua bênção. Seguindo a sua direção, temos a certeza de que Ele nos guiará por caminhos de paz e plenitude, mesmo no meio das dificuldades. Este trecho é um apelo a escutar e seguir a voz de Deus em cada instante da vida. Se hoje te sentes perdido ou confuso sobre o caminho a seguir, lembra-te de que Deus está a falar ao teu coração. Tal como aquele menino confiou e ofereceu o que tinha vendo Jesus multiplicá-lo. Também nós, ao seguir a direção divina, veremos as nossas dificuldades tornarem-se oportunidades de bênção e abundância. Amém. Bendito seja Deus,
Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Consolador. Bendita seja a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Amém.